Hoje vamos tratar de uma questão que já causou muita dúvida. Foi um galo que cantou quando Pedro negou Jesus? Ou teria sido uma trombeta, como alguns dizem? Será que a tradição confundiu a história? Vamos examinar isso com calma e reverência. E eu já peço a você que está assistindo, deixa nos comentários. O que você acha? Foi o galo ou foi a trombeta? Se você gosta de estudar a palavra com sinceridade, já deixa um joinha. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem também ama a verdade das Escrituras. Agora, sem enrolação, abra a sua escritura e deixa a Bíblia falar. Vamos começar pelo Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo: E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Aqui a própria boca do Senhor diz galo, não diz trombeta. Mas vamos continuar, porque tem mais. Abra a sua escritura e deixa a Bíblia falar. Mateus capítulo 26, versículos 74 e 75. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus. Aqui está claro, o galo cantou depois da negação. A profecia se cumpriu exatamente como Jesus falou. Abra a sua escritura e deixa a Bíblia falar. Lucas 22, versículos 60 e 61. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E mais uma vez, galo. Agora vamos ouvir a outra versão. Alguns dizem que não foi um galo literal, mas que era uma trombeta romana, usada pelos soldados para marcar a troca da guarda. Dizem que naquela época havia um toque chamado canto do galo, usado entre 3 e 6 da manhã. Mas a pergunta é: está isso escrito nas Escrituras? Ou é tradição e especulação de homens? Abra sua escritura e deixa a Bíblia falar. João capítulo 18, versículo 27. E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Veja bem, em nenhum dos 4 evangelhos se menciona trombeta. Nenhum versículo diz que foi uma corneta ou toque militar. Então, por que tanta gente insiste nessa ideia? Por que confiam mais em escritos históricos, costumes judaicos e especulações de livros religiosos do que na simplicidade da palavra de Deus? Nós, porém, abrimos a Escritura e deixamos a Bíblia falar. Se está escrito galo, é isso que cremos. Agora, se alguém quiser crer em outra coisa, está livre, mas que diga com sinceridade: não está escrito, mas eu acho. E nesse ponto, cada um escolhe. Ou cremos no que está escrito, ou seguimos tradição humana. Vamos agora mais a fundo nessa ideia da trombeta. Muita gente repete com convicção: não foi um galo, foi uma trombeta romana. Mas será que isso vem da Bíblia ou vem de tradições e interpretações humanas? Abra sua escritura e deixe a Bíblia falar. Em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, está escrito galo. Nenhum deles menciona uma trombeta. Então, de onde vem essa ideia? Ela vem de fontes históricas externas à Bíblia, que dizem que os soldados romanos, durante as vigílias da noite, usavam toques de trombeta para marcar as mudanças de turno. Um desses toques era chamado por alguns registros de Gallicinium, que em latim quer dizer canto do galo, e era por volta das 3 da manhã. Mas repare, isso é um nome dado por homens, em registros fora das Escrituras. Abra sua escritura e deixe a Bíblia falar. Em Marcos 13:35, Jesus menciona as 4 vigílias da noite: ao cair da tarde, à meia-noite, ao cantar do galo e pela manhã. Aqui o termo cantar do galo aparece. Mas Jesus não está falando de trombeta. Está usando uma expressão popular da época e não há nenhuma referência a um instrumento. Agora pare e pense comigo. Se a Bíblia quisesse dizer trombeta, por que os evangelistas usariam o termo galo tão claramente? Jesus sabia a diferença entre galo e trombeta. E os evangelistas também. Eles poderiam ter escrito som da trombeta, toque da guarda romana ou sinal militar. Mas não escreveram isso. Abra sua escritura e deixe a Bíblia falar. Coríntios 14, 8 a 8 diz: Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Veja, quando a Bíblia quer falar de trombeta, ela fala. Quando quer falar de galo, ela também fala. Não há confusão entre os dois. Então, por que trocar o que está escrito por algo que não está? Porque o ser humano tem a tendência de complicar o que Deus fez simples. Querem impressionar com cultura, arqueologia, rabinismo, mas esquecem de crer na simplicidade da palavra de Deus. Abra a sua escritura e deixe a Bíblia falar.
Provérbios 36 declara: Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Meu irmão, minha irmã, o que está escrito é o que nos basta. Foi o galo que cantou. E isso não é tradição de homens. Isso é o que o Espírito Santo revelou aos escritores sagrados. Quem quiser crer em trombeta, creia, mas diga com humildade: eu acho. Agora, quem quiser crer no que está escrito, fique com a Escritura. E mais uma vez eu te convido. Comenta aqui embaixo. O que você acha? Foi o galo, como está escrito? Ou foi uma trombeta, como dizem alguns? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha e compartilhar com alguém que ama a palavra pura como ela é, sem acréscimos e sem invenções. Você percebeu que a Bíblia, em todos os evangelhos, fala claramente do galo, e em nenhum momento Jesus ou os apóstolos disseram que era uma trombeta. Se fosse importante sabermos de toques romanos, vigílias militares ou detalhes históricos, o Espírito Santo teria inspirado os escritores sagrados a registrar isso. Mas o que está escrito é o suficiente para crermos e obedecermos. Abra sua escritura e deixe a Bíblia falar. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ela é suficiente. Não precisamos de acréscimos, não precisamos de suposições. Precisamos de fé. Então agora eu deixo uma pergunta a você, com toda sinceridade. Você vai ficar com o que está escrito? Ou vai seguir tradições que a Bíblia não confirma? Comente aqui embaixo. Eu fico com o que está escrito. Foi o galo. Ou se pensa diferente, comente com respeito. Eu creio que foi a trombeta por causa disso ou daquilo. Aqui não é espaço para debate, é espaço para reflexão na palavra.